Meu amor, muitíssimo obrigada. Muito esclarecedora a tua fala. Aprendemos bastante aqui e eu faço um pedido, Silvinha, para que você faça uma autodescrição, porque nós vamos ter entre nós uma pessoa que tem baixa visão e ela pediu particularmente que nós fizéssemos esse trâmite para que ela pudesse visualizar como é que nós somos, as pessoas que estão falando e onde estamos. Então, começando por mim, eu sou uma mulher cis, tenho 51 anos, tenho uma complexão meio magra, né? Não sou nem magra nem gorda, tenho cabelos longos e pretos. Neste momento eu estou com óculos cujos aros são bordô e as pernas são bege. Tenho o colar com um pingente da deusa Tríplice Celta, 2 anéis, um em cada dedo anelar. Tenho um brinco, melhor dizendo, dois brincos em forma de vesica Piscis, porque simboliza a mulher, e não em vão está bem brilhante, porque estamos aqui com mulheres brilhantes, a começar pela Silvinha, mas eu estou com roupas negras, apesar do orgulho gay ser muito alegre, ser muito divertido, ser muito feliz, ter pessoas felizes sempre celebrando. Eu trago as roupas negras hoje, né, a minha vestimenta negra, em sinal de respeito pelas pessoas que vão ser apresentadas aqui, que não tiveram o seu final de vida, pelo menos a meu ver, de forma digna, da forma como qualquer pessoa gostaria de ter os seus últimos dias, não foi assim. Também respeito as pessoas trans que são ceifadas, e não somente elas, todas a comunidade LGBTQIAP+, todas que passam por injustiças, que passam por bullying, e as muitíssimas que são assassinadas. Por essa razão, apesar da transparência das mangas, da transparência da aula, que é assim que eu estou relacionando, e das flores brancas, o fundo da minha roupa é negro. Estou no local insonorizado e, claro, uma luminosidade tênue, e tenho atrás de mim 2 quadros com 2 diplomas acadêmicos. Silvinha. Então, primeiramente, né, eu sou uma mulher travesti, sou branca, pele clara, cabelos compridos, cacheados, escuros, com luzes, né, o procedimento de luzes para deixar algumas mechas claras. Tenho sobrancelhas grossas, olhos verdes, estou utilizando um batom cor-de-rosa, uma camiseta branca da organização da qual eu faço parte, que é a União Nacional LGBT, um colar com um pingente de arco-íris, né, que é comumente associado ao movimento LGBT+, né, e foi um presente de uma amiga querida, então gosto bastante de utilizar esse cordão. E atrás de mim está uma parede branca com vários quadros pendurados de artistas famosos, os quais eu admiro bastante, entre também outras figuras políticas importantes. Então, e tem em destaque um quadro do Belchior, do cantor cearense Belchior, né? Mas também tem da Rita Lee, tem da Pitty,
Tem a socióloga Judith Butler, tem uma caricatura da Judith Butler aqui. Deixa eu ver quem mais que tem. Tem Caetano Veloso e Gilberto Gil, tem Raul Seixas, tem Amy Winehouse, né? Tem Nina Simone. Então, é uma parede assim, bem musical, bem artística. E tem uma porta de madeira que é do quarto do meu colega de apartamento. Eu divido o apartamento com um amigo, e na porta de madeira do quarto dele tem pregado o rosto do Ernesto Che Guevara, né? Líder aí da Revolução Cubana. Então é isso, devolvo a palavra para Ilis, né? E muitas vezes eu acabo chamando de Ils pelo vício de linguagem, apenas de ver a escrita, né? Mas lembrei agora do que a pronúncia correta é Ilis, né, amiga? Meu amor, não te preocupa, isso aí é o que há de mais comum. Se eu te contar que meu nome nem Ilis é Elazas, mas se as pessoas não me chamam nem de Ilis, não vão chamar de Elazas, né? É um nome assim bem diferente porque é alemão, só são consoantes, não tem vogais. Silvinha, gratidão imensa pela tua participação inicial. Eu vou apresentar a marcha, tu podes ficar aqui com a gente ou tu podes ficar reservada nos bastidores e aparecer quando eu te chamar. Tu optas e a tua opção será acatada, tá certo? É o que tu decidires, tá bom? Gratidão uma vez mais, belíssima apresentação. Temos aqui a marcha, que é um símbolo mais do que trans, é um símbolo feminino na alma, na transparência da mensagem, na simplicidade da vida que ela levava e que, infelizmente, foi ceifada cedo demais. Peço, por gentileza, que o Abraão passe para o próximo slide. Eu vou contextualizar um pouco a vida inicial da marcha para que a gente possa ter uma ideia das dificuldades que ela enfrentou. Naquele momento em que ela surgiu, por volta dos anos 60, o que é que nós tínhamos? Voltando um pouquinho no tempo, a participação norte-americana nas guerras foi muito sutil. Ela entrou na Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, entrou no dia 6 de abril de 1917. Ou seja, já praticamente no final da Primeira Guerra, supriu a Europa de materiais, especificamente de produtos, porque estava completamente arrasada a Europa. E nos anos 20, o país acelerou sua produção, aproveitando-se também, logicamente, da Europa completamente devastada, e sobressaiu-se. Ele foi independizado em 1776, porque era uma colônia britânica, mas nos anos 20 do século passado estavam no apogeu. Esse apogeu veio a colapsar, sabemos muito bem, no dia 24 de outubro de 1929, com o crash da Bolsa de Nova York. Aí sim, nós tivemos um país que começou a colapsar em todos os sentidos. No entanto, a Europa entrou em guerra novamente em 1939 e foi até 1945. Um país não participou, porque foi a Espanha, porque estava desde 1936 em guerra, estava 3 anos em guerra devido à questão da ditadura franquista. A Espanha não participou, mas os Estados Unidos sim. No dia 7 de dezembro de 1941, ele entrou na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Não foi tão no começo assim, porque a guerra durou mais alguns anos. E o país conseguiu, mesmo em guerra, manter a sua posição de privilégio. O que acontece? Quando a guerra acabou, no dia mesmo eu não vou lembrar agora, mas a Guerra Fria começou especificamente no dia 12 de março de 1945, tal como está aí. O mundo dividiu-se, como a gente já comentou aqui no Filhos de Avalon algumas vezes, em alguns momentos,
dividiu-se em duas partes, em dois blocos. O bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco comunista, socialista, liderado pela União Soviética. Uma guerra fria em que as pessoas esperavam uma terceira guerra o tempo todo e nunca veio, para nossa sorte. Mas de 12 de março de 1945 até 26 de dezembro de 1991, nós tivemos a Guerra Fria instaurada. Foi um período muito tenso, dissolveu-se somente com a dissolução da União Soviética, e aí sim, essa ameaça vermelha, o macartismo, que reinou de 1947 até 10 anos depois, 1957, essa ameaça acabou se dissolvendo um pouco. O que era a ameaça vermelha ou macartismo? Segundo o que eu pensei aqui de informação, que eu vou ler para vocês, baseia-se num entendimento do senador Joseph McCarthy, e era a perseguição baseada em demagogia, sob forte apelo nacionalista de acusação de traição sem provas. Eu não vou muito longe para dizer que, por mais que nós no Brasil não tivemos o macartismo tal como está aqui, mas acabamos de passar por uma situação bastante semelhante e passamos por outras também em governos ultradireitistas e ditaduras. Repito, perseguição baseada em demagogia, sob forte apelo nacionalista de acusação de traição sem provas. Dito isso, Guerra do Vietnã. Naquele momento da história, 1959 até 1975, tivemos o país, o Vietnã, em guerra entre si. Era norte contra sul, e muitos países se meteram nesta lida bélica, infelizmente, muito a contragosto dos seus próprios patrícios, que foi o caso dos Estados Unidos, causando aí muito desconforto em vários coletivos. Nós tínhamos, naquele momento dos anos 60, problemas raciais que surgiram muito antes, porque em 1865 não somente acabou a Guerra Civil norte-americana, como também a abolição da escravatura foi declarada. Só que um fato é termos a Declaração de Independência de ex-escravizados, e outro fato é ter a absorção dessas pessoas nas comunidades em que elas estavam inseridas. Bem diferente um fato do outro. Esse problema de aceitação das diversas etnias já vem de muito antes, mas acirrou-se bastante mais quando terminou a Guerra Civil norte-americana. Portanto, foram quase 100 anos de muito desconforto, repito a palavra, de muitos embates, da Ku Klux Klan agindo sem nenhum tipo de retaliação, e os pretos, o povo preto. Quando eu falo aqui em povo preto, e até peço perdão se em algum momento eu falar algum item de nomenclatura errado, equivocado ou antiquado, peço perdão porque eu não sou muito versada, né, nesses assuntos que dizem respeito à nomenclatura dos temas que estamos tratando hoje. Sei de alguns, mas não sei de muitos, e peço verdadeiras desculpas se em algum momento, por uma falha minha de desconhecimento, eu vier a ofender alguém por uma palavra que eu peguei e disse aqui, baseada na literatura que eu vi, que eu tive acesso. O que ocorre? Tivemos aí muitas lutas a partir do momento em que os escravizados norte-americanos foram liberados, foram libertados, tivemos muitas querelas em termos de direitos civis, porque não se dava direitos civis a essas pessoas que foram libertadas. E o governo Kennedy, aqui a gente vai lembrar da nossa aula sobre Tubman, Harriet Tubman, que eu ministrei há algumas semanas, e a gente falou muito das coincidências, né, que existiam entre ela e outras heroínas nossas, mas eu comentei com vocês coincidências entre esses dois presidentes, Abraham Lincoln e John Fitzgerald Kennedy.
E passei para vocês, que são filhas e filhos de Avalon desta edição, terceira edição, passei algumas coincidências, umas mais simples e outras macabras, que unem esses dois homens, 100 anos depois. Ou seja, com 100 anos de diferença, os dois estão interligados por muitos pontos. Um dos pontos foi esse, a questão dos direitos civis, que eram predominantes quando os escravizados foram liberados, foram libertados, e acirrou-se bastante no governo Kennedy, que não se completou porque ele foi assassinado bastante antes. Ele assumiu em 1961 e foi assassinado em 1963. Naquele mesmo ano, 63, nós tínhamos Betty Friedan, junto com as suas feministas, pares feministas, companheiras feministas da segunda onda em formação. Naquele momento, 1963, Sylvia Plath cometeu suicídio em fevereiro. Logo em seguida, nós tivemos a promulgação de algumas leis que foram importantes nesse sentido de direitos para a mulher, mas muito poucas, mas principalmente nós tivemos a publicação de um livro emblemático, de um livro basilar, que foi The Mystique Feminine, a Mística Feminina, de Betty Friedan, que nasceu e 85 anos depois faleceu no mesmo dia, 4 de fevereiro do ano correspondente. O detalhe é que Betty Friedan deu nome e sobrenome ao que ela chamava de The Problem That Has No Name, o problema sem nome. O problema sem nome era justamente a inquietação massiva que as mulheres americanas, e quando eu falo americanas, é norte-americanas, porque americanas somos todas da América, não somente as norte-americanas, as estadunidenses, melhor dizendo. Essas estadunidenses sentiam-se coagidas no seu direito de praticar o que haviam aprendido, não somente na escola, mas também na universidade. Nunca tínhamos tido tantas mulheres na universidade como naquele momento. E no pós-guerra, elas tiveram que repovoar o país, assim como as europeias também, nós em muito menos escala, mas as estadunidenses e europeias tiveram essa incumbência de voltar para casa, esquecer e pausar os seus sonhos e voltar a ser matrizes, matriciais, nutrícias, mães, donas de casa. E naquele momento nós tínhamos eletrodomésticos aparecendo por todos os lados, as revistas femininas ensinando como a mulher devia se comportar, como devia se vestir, como tratar bem o marido para que ele não abandonasse por outra. Aberrações, ao nosso ver, de forma anacrônica, mas naquele momento fazia todo sentido para elas. Naquele momento também, entre o final dos anos 50 e o final ou metade dos 60, nós tivemos a geração Beat, que está muito ligada com Nova York, com Greenwich Village, que a gente vai já ver um pouquinho sobre isso. O que acontece? A geração Beat era formada por Allen Ginsberg, Jack Kerouac e William Burroughs, entre outros. Tinham duas mulheres, mas não eram tão importantes, tão participativas, então são sempre colocadas de lado porque participaram muito pouco se forem comparadas com os outros, com os pares masculinos. O que ocorre? A geração Beat, além de produzir uma literatura completamente inovadora e uma forma de expressão completamente quebradora de paradigmas, também inventou a juventude, também inventou a moda jovem. Por quê? Porque até então nós tínhamos músicas, roupas, hábitos, falas voltadas para o mundo adulto. A criança só foi existir da modernidade para cá. Nesse momento, a criança era um mini adulto ainda, mas o jovem ficava nesse entrelugar, entre a criança, praticamente invisível, como um mini adulto apenas, e os adultos. Então, a geração Beat deu esse ar de liberdade, de não conformidade, de busca de prazer,
de quebra, de rompimento com o que era mainstream, com o que era established, com o que era do estabelecimento, com o que era do sistema, e implantou uma nova forma de se comunicar, de se vestir, de cantar. Foi aí que apareceu o rock e outras vertentes da música. Foi aí que apareceram também muitos dos nossos poetas, literatos, literatas, neste momento de total catarse, porque o mundo passava por uma catarse geral. Pós-guerra, onde tivemos ali o existencialismo, e essas pessoas alimentadas pelo existencialismo de Sartre, de Beauvoir e de muitos outros. Alimentados de tal maneira que tivemos, em 1968, a Primavera de Praga. O que é que foi esse evento? Estudantes que se rebelaram contra o sistema. Infelizmente, naquele momento, o que é que nós tínhamos de panorama? 2 blocos, como eu falei para vocês. O bloco comunista, socialista e o bloco capitalista. Praga era a capital da Tchecoslováquia. O que acontece? Naquele momento, 1947, a Rússia anexou, Stalin anexou o país à sua confederação, aos seus estados. Isso só acabou, mais ou menos, esse poder, essa exacerbação da falta de liberdade do outro, esse poder coercivo do Estado, só veio a amainar um pouco com a morte de Stalin, em 1953. Até então, de 1947 até 1953, o país viveu um total caos, no sentido de não se poder manifestar o que se queria. Era o Estado acima de tudo e acima de todos. Em 1956, os húngaros se rebelaram contra isso e foram duramente rechaçados. 13 anos depois, 1968, os tchecos se rebelaram. Os estudantes tchecos se rebelaram na primavera em Praga. Foram duramente rechaçados e, em vez de o tipo de levantamento que eles colocavam parar por ali, suscitou outros levantes em outros pontos do mundo, inclusive aqui no Brasil. Nós tivemos naquele momento, 68, 69, 70, várias eclosões de rebeliões mundo afora, especificamente na América como um todo, América do Norte, Central e do Sul. Não esqueçamos que naquele momento da história, a América, especificamente a América Central e do Sul, era colonizada ideologicamente pelos 2 blocos. Tanto o bloco comunista socialista predominava em alguns países de forma ditatorial, como, infelizmente, o outro bloco também, o capitalista, enganchou suas garras de águia em alguns países, como foi o nosso. A nossa ditadura cívico-militar, iniciada em 31 de março de 1964, foi justamente financiada por esse capital norte-americano, especificamente estadunidense. Nesse momento, nós tínhamos o mundo efervescendo, os jovens colocando para fora a sua verdade, a sua vida, a sua necessidade de liberdade, a sua voz. Tanto que foi chamado, esse momento todo de efervescência, de poder jovem dos movimentos estudantis. Naquele tempo também, entre 60 e 70, devido às lutas feministas, étnicas, raciais, do coletivo LGBTQIA+, da comunidade preta, dos jovens, todos esses coletivos acabaram também se fundindo numa revolução sexual. Próximo slide, por gentileza. E aí, antes que nós terminássemos este momento terrorífico, tivemos, durante quase 20 anos, o chamado Lavender Scare, ou terror lilás. Segundo Jackson, 2021, esse terror lilás era um medo e
realmente era o terror que se tinha e a perseguição que se fazia a pessoas da comunidade LGBTQIAPN+. Infelizmente, durou bastante tempo, porque as pessoas não tinham coragem de enfrentar o sistema e acreditava-se, pasmem, acreditava-se nos Estados Unidos que a homoafetividade era uma doença mental, era um risco à segurança nacional. Era isso que o macartismo tanto explorava também. E essa falsa crença era endossada tanto pela OMS como pela Associação Americana de Psiquiatria. O que nós tínhamos naquele momento era os hospitais psiquiátricos lotados de homoafetivos porque eram julgados como sendo pessoas doentes, pessoas que necessitavam estar encarceradas, longe da sociedade, porque poderiam contaminar as pessoas de bons costumes. Detalhe, entre aspas. Portanto, travestir-se, vestir com roupas que não fosse correspondente ao seu gênero biológico, poderia levar à prisão, à coerção física ou à morte. Muito nesse sentido também, da morte. E aí, não somente a questão de se transvestir, mas também de pegar na mão de pessoas do mesmo sexo, de forma carinhosa, o beijo, nem que fosse no rosto, mas de forma carinhosa, tudo isso era muito mal visto e era perseguido. Perseguido, e como colocamos aqui, as punições iam de multas a perda de emprego, da prisão a, em alguns casos, morte. Só tinha um estado dos 50 estados dos Estados Unidos que não perseguiam homoafetivos, que era Illinois. Lembrando, inclusive, da aula que nós demos sobre a Tubman, que os Estados Unidos têm a sua bandeira chamada The Stars and Stripes. Por quê? São as estrelas e as listras. São 13 listras e 50 estrelas. 13 listras que remetem às 13 colônias iniciais, às 13 capitanias hereditárias, digamos assim. E as 50 estrelas correspondem aos 50 estados atuais, 48 continentais, ali colados um no outro, um pouco mais acima, que é o Alasca, que está acima do Canadá, e outro no Pacífico, que é o Havaí. Próximo, por gentileza. Em rápidas linhas, quem foi Marsha P. Johnson, segundo Jackson, 2021? Foi uma mulher trans, não binária, negra. Quando eu falo negra, é preta. Eu gosto mais de preta, eu acho que é mais respeitoso. Preta, periférica, ou seja, ela não orbitou no centro, digamos, desejável da sociedade daquele momento. Ela era uma mulher periférica, vivia na periferia, e na periferia estavam os guetos, que não conseguiam se juntar socialmente com o que era socialmente aceito. E labutou muito como travesti, como trabalhadora do sexo, viveu realmente do seu próprio corpo. Ela só tinha essa arma para vencer, porque uma vez que ela era preta e pobre e trans, ela não tinha chances de emprego, ninguém dava oportunidade para ela, nem para ela e nem para ninguém como ela. Se hoje em dia é difícil a gente ter essas pessoas que aceitem, pessoas como Marsha, vocês imaginam o que foi que ela passou no momento em que ela viveu. Foi uma ativista americana, e aqui eu sublinho, norte-americana, estadunidense, e ela ativamente lutou pela libertação gay, pela causa das pessoas trans. Tinha uma figura bem emblemática e foi uma figura bem emblemática também. Ela foi fundamental na rebelião de Stonewall, como vamos já ver, em 1963. Foi uma pessoa extremamente filantropa, extremamente altruísta, generosa, amiga, querida de pessoas homoafetivas, pretas, pobres e, no final da sua vida, também com os aidéticos, pessoas que desenvolviam a
síndrome da imunodeficiência adquirida humana, porque não tinham como se tratar, não tinham veículos para se tratar, e naquele momento, principalmente. No momento que ela viveu, que ela morreu muito precocemente, a AIDS era simplesmente o fato de estar soropositiva, naquele momento, era um atestado de óbito antecipado. E ela conviveu, não somente com a doença em outras pessoas, mas nela própria também. Fundou a Street Transvestite Action Revolutionaries, STAR, que eram as revolucionárias travestis da rua em ação, algo assim mais ou menos pelo estilo. Fundou essa associação juntamente com sua grande amiga, Silvia Rivera, ou Silvia Ribeira, se fosse, né, tratar aqui da língua original da Sílvia, porque ela era de origem hispânica, provendo ambas moradias para jovens, gays, travestis, em situação de rua, especificamente as pessoas pretas. Então, aquelas pessoas que eram como ela e que não tinham condição de morar em outro canto que não fosse debaixo da ponte, literalmente, ela acolhia nessa fundação que ela estabeleceu juntamente com a sua melhor amiga. Era extremamente popular na cena LGBTQIAPN+, na vida artística de Nova York, e serviu de modelo para Andy Warhol. Né? A gente vai ver isso depois. De 1987 a 1992, que foi quando ela infelizmente faleceu, esse período foi de apoio total dela para o grupo de combate à epidemia da AIDS, o ACT UP. Então, ela foi fundamental não somente para o coletivo do qual ela participava, mas para toda aquela pessoa que, mesmo que não participasse dele, buscasse nela amparo, porque ela foi muito, tanto ela como a Sílvia, eu vou falar Sílvia porque no inglês não seria Sílvia, né? Apesar de ser de origem hispânica. As duas trabalhavam muito com encarcerados. As pessoas preferiam contactá-las a contactar outras fundações, porque elas eram muito mais acessíveis e muito mais presentes. Havia sororidade e empatia nas duas que dava, sobrava e multiplicava entre elas e que faltava aos outros. Aqui a gente tem o ensaio que ela fez para o Andy Warhol, que foi uma figura igualmente icônica, pertencente ao coletivo também, e um artista completo na sua arte de fotografia, na sua arte de inovação iconográfica. E aqui a gente vê essa mulher trans, feliz, com o seu sorriso muito franco, foi até o fim da vida com esse sorriso, uma pessoa de uma beleza ímpar, sempre com as suas perucas, com seus adereços, e sempre assim, sempre travestida. Ela não se importava, às vezes também usava roupa masculina, mas era muito, 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 muito raro. Ela gostava de usar realmente roupas femininas. O início de uma jornada curta, mas eternizada. Segundo Calafell, 2019, ela nasceu homem, digamos assim, no sexo biológico, chamava-se Malcolm Michaels Jr. Nasceu em Elizabeth, New Jersey, que fica muito pertinho de Nova York, no dia 24 de agosto de 1945. Ela era uma leonina. E a gente percebe mesmo como ela era leonina, ela gostava muito de se expor, ela não tinha nenhum tipo de tapumes, era uma pessoa que usava da sua figura para ser ainda mais legitimada na sua fala e na sua atitude como ativista. Seu pai era um operário da General Motors e a sua mãe uma empregada doméstica. No caso, existia entre pai e mãe ascendência latina, né? Mas muito mais africana do que latina. E ela era a quinta dos 7 filhos do casal.
frequentou a Igreja Episcopal Metodista Africana, em Nashville, era extremamente religiosa e foi religiosa a vida inteira. Tanto que ela, inclusive, mantinha uma despensa, né, nessa própria igreja, dedicada a ela e ao que ela fazia, que era doação de alimentos para as pessoas que não tinham como conseguir essa alimentação se não fosse por essa via. Ela começou a usar vestidos aos 5 anos de idade. Os pais ficaram horrorizados, não aceitaram esse comportamento dela, que sofreu bullying e muito maltrato, não somente físico, mas principalmente verbal, moral. E isso a freou, especificamente porque, ainda criança, ela foi abusada sexualmente por um adolescente e isso marcou a sua vida. Marcou um antes e um depois, porque foi uma violência tão tremenda que ela realmente se viu como uma mulher e decidiu seguir por esse caminho. Após o trauma, ela permaneceu completamente assexual. Vejam bem que ela era criança. Talvez tivesse uns 7, 8 anos. Cada fonte diz uma idade diferente, por isso que eu não coloquei. Mas segundo De Santana, 2021, vou ler tal como está aqui. Após o trauma, ela permaneceu assexual até os 17 anos, não tinha apoio familiar e abandonou os estudos assim que terminou o ensino médio. Realmente nessa mesma faixa etária mesmo, né? 17 anos, ensino médio finalizado. E rumou para Nova York. Isso era 1963. Nós tínhamos ali a morte de Sylvia Plath, o lançamento do livro icônico A Mística Feminina, por Barry Friedan. Tínhamos o ressurgir do feminismo que tinha começado com a primeira onda, mas estava muito, digamos, morno e foi reaceso com este momento de revolta das mulheres contra o seu destino, que não era traçado por elas, mas por outrem, pelos homens. E ela estava nesse momento em Nova York, que era o centro, Nova York e também Califórnia, centro dessas revoluções sociais. Tinha apenas $15 no bolso, uma pequena mala com algumas roupas, pouquíssimas na verdade, e o sonho de viver a sua sexualidade completamente sem repressão. Ela foi para Nova York, viveu ali, no começo um pouco deficitária, porque não tinha onde ficar, ficou realmente nas ruas, mas conseguiu emprego como garçonete, mudou-se para Greenwich Village, em 1966, que aí foi um marco da vida dela, né? Porque estando em Greenwich Village, ela se sentiu pertencente àquele ambiente, àquela comunidade e às pessoas que faziam parte do coletivo que ela abraçou. Ali, ela realmente se encontrou como mulher e exigiu que todos a tratassem como mulher, pronomes femininos e respeito a ela como uma mulher trans, como mulher ser, como mulher essência. Sempre vestia roupas muito brilhantes, muito chamativas, sapatos de salto alto, sapatos vermelhos principalmente, perucas de várias cores, de vários tamanhos, de várias espessuras de pelo, acessórios muito chamativos e que ela catava no lixo. Então, era essa pessoa que de longe você achava que era uma drag queen, mas não era. Ela se achava assim e se chamava assim, embora não fizesse show, embora fosse só assim o seu próprio dia a dia. Naquele momento, era essa a nomenclatura que tinha, e ela usou essa nomenclatura para se autodefinir. O que é que foi então e o que é o Greenwich Village? É um bairro boêmio, mas que não foi boêmio a vida toda. Hoje, como desde muitos anos, décadas e, na verdade, séculos, é uma zona tradicional de Nova York, é o berço da geração Beat e é o berço também da revolução, rebelião de Stonewall, que vamos já ver que foi o que mudou todo esse contexto. As origens desse bairro
que é um bairro tipicamente residencial, estão ligadas aos holandeses. Lembramos aqui que o país começou com 13 colônias que estavam situadas no extremo oriente do país. Com a descoberta do ouro, em 1848, as pessoas cruzaram o país de leste a oeste, a chamada Corrida do Ouro, ou Conquista do Oeste, né? Conquista entre aspas, em busca desse ouro. Já eram pessoas que no ano seguinte estavam em movimento, 1849, por isso chamavam-se 49ers, porque eram pertencentes a esse ano, 1849. Viviam naquele momento. Só que ali, entre aquelas 13 colônias iniciais, existiam muitos colonos que eram de origem belga, alguns da Escandinávia. Não eram somente ingleses, era uma mescla, como a gente viu na aula da Tubman, que eu convido a quem não assistiu a assistir. E, claro, os holandeses estavam muito presentes. Se você pegar, por exemplo, New Jersey e New York, os dois estados são completamente holandeses nas suas origens, assim como também o Greenwich Village. E as suas origens, então, datam dos holandeses rurais, pecuaristas do século XVII. Foi um refúgio também para os nova-iorquinos que foram tocados pela febre amarela. Lembramos que as pessoas, quando eram tocadas por enfermidades como a tuberculose, febre amarela, peste e outras, tendiam, como tendem até hoje, a buscar melhores ares. Assim foi o fato de o Greenwich Village, por estar localizado numa latitude X e ter tal clima e tal benesse na natureza, atraía essas pessoas doentes para lá, para se cuidarem, melhorarem e, possivelmente, se curarem. A partir daí, 1822, ele passou a ser um bairro habitado por boêmios, por imigrantes, por ex-escravizados. Passou a ser um bairro de gueto. Tínhamos vários guetos ali. E foi ali que surgiu o movimento que se insurgiu contra o sistema, que eram intelectuais, negros, pretos, que eu prefiro preto do que negro, pretos, que estudavam teatro, que faziam teatro, que escreviam romance, poetas, poetisas, eram literatos, eram artistas, pintores, cantores, que estavam ali, todos vinculados no mesmo bairro, preferencialmente pretos. Também tinha a presença da música, especificamente do jazz. Então, tudo isso acabou favorecendo a que essas pessoas se embebessem do orgulho que tinham das suas raízes e davam valor realmente à sua origem, à sua ascendência, à sua ancestralidade, ao fato de serem pretos. A grande maioria deles eram assim. Entre os intelectuais, a gente vai citar aqui Mark Twain, Jack London, Alan Poe, Harry James, Eugene O'Neill, que não era estadunidense, Isadora Duncan, que era uma coreógrafa, implantou a dança moderna, inclusive encantou aqui as pessoas no Brasil quando veio para cá, porque ela dançava nua na praia, né? Em Ipanema. Então as pessoas ficavam deslumbradas com aquela mulher belíssima, dançando nua e completamente passando ao largo das pessoas que, por acaso, estavam a julgá-la mal. John Lennon morou aqui também, Allen Ginsberg, Jack Kerouac e outros também da geração Beat, além de Raul Seixas e Paulo Coelho. Não botei o Paulo Coelho aqui, porque em algumas fontes não cita, mas todas elas citam Raul Seixas. Por essa razão, coloco só Raul Seixas quando os dois foram exilados. Mas Raul Seixas, com certeza, morou no Greenwich Village. Passou a acolher, então, não somente essas pessoas que vinham de fora, de outros países, pessoas adoecidas também, ex-escravizados, filhos e netos de ex-escravizados,
mas também, com o tempo e após a Segunda Guerra Mundial, passou a acolher pessoas homoafetivas, que encontravam ali uma aceitação que não se via em outros bairros nova-iorquinos. E foi nos anos 60 que nós tivemos no Greenwich Village o epicentro de revoluções sexuais, sociais, intelectuais, retratada essa revolução como um todo em muitos e muitos e muitíssimos filmes, séries, livros, documentários. Aqui a gente coloca somente uma série de tantas que foram feitas, pensadas, elaboradas no Greenwich Village ou pensando no Greenwich Village, que foi Friends, uma série épica. Quando eu falo épica, é icônica mesmo, de 1994 até 2004. O tempo que ela durou, ela foi ambientada neste bairro nova-iorquino, que era o Greenwich Village. Atualmente é a sede do Halloween. Sabemos que o Halloween não é uma festa estadunidense, é uma festa irlandesa, que tem absolutamente tudo a ver com os celtas, já citamos aqui o porquê em outros momentos, e ela foi incorporada ao patrimônio, digamos assim, né, pelos norte-americanos, especificamente pelos estadunidenses, porque lembra questões que estão ligadas aí aos irlandeses, que foram massivamente deslocados do seu país no século XIX para a América. Quando a gente fala América aqui, é Estados Unidos, com aquela promessa de uma vida melhor, porque naquele momento, no século XIX, a Irlanda passou pela fome, assim como tantas vezes também era um país profundamente agrário, e houve uma praga na fécula da batata, e eles eram, como a Europa até hoje é, muito fincada na alimentação a partir de tubérculos, e a batata é um desses tubérculos comestíveis que são consumidos à exaustão. Portanto, a Irlanda ficou arrasada com essa praga e muitas pessoas se deslocaram, então, para os Estados Unidos. É também uma mescla de museu, galeria de arte, cultura local e vida noturna. É, como eu falei, um bairro boêmio. Para quem está aqui em Fortaleza, é como se fosse o Benfica. É um bairro tão boêmio quanto o próprio Benfica. Como é que foi a vida inicial de Marsha P. Johnson em New York, em Nova York, segundo Jackson, 2021? Depois de conhecer outras pessoas LGBTQIAPN+, pessoas do coletivo, ela realmente se encontrou. Ela teve a certeza de que era uma mulher. Passou a trabalhar realmente como drag queen, mas muito mais como trabalhadora sexual do que como drag queen. Acreditou plenamente que seria possível ser abertamente quem era, apesar de que era muito, 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 muito perseguida. Adotou um nome artístico, ela esqueceu Malcolm, e adotou um nome artístico chamado Black Marsha, lembrando que, já que eu falei de Malcolm, é importante falar aqui que pessoas como, por exemplo, Malcolm X, Martin Luther King, por exemplo, Maya Angelou, todas elas e muitas outras, Baldwin e outros, pretos todos, periféricos todos, estavam aí no Greenwich Village e eram pessoas que naquele momento lutavam por direitos civis para coletivos específicos, coletivos raciais, interraciais e com relação a gênero também, eles lutavam por esses direitos que só muito a posteriori foram concedidos e reconhecidos, e não totalmente, como a gente vê até hoje. Posteriormente, ela trocou esse Black Marsha por apenas Marsha. Esqueceu, deixou para lá esse adjetivo black. Marsha P. Johnson. Marsha porque ela gostava muito, né, desse nome, Marsha, desse antropônimo. Por que Johnson? Um restaurante que ela adorava,
chamado Howard Johnson's. Então, ela homenageou o dono do restaurante, colocando para ela o nome dele, Johnson, como sobrenome. E por que o P? Esse P não existia, né? Quando as pessoas perguntavam, e esse P é de quê? Ela dizia, pay it no mind, ou seja, não importa. Ou, como a gente fala em espanhol, a ti que te importa. Não tem nada a ver você perguntar isso para mim, né? Então, esse P de P é pay it no mind, ou seja, não importa. Identificava-se realmente como gay, como travesti, como rainha das ruas. Viveu nas ruas durante a grande parte da sua vida, grande parte. Prostituiu-se o tempo todo para sobreviver. E quando questionada, afirmou não saber quantas vezes foi presa. Ela parou de contar quando passou da 100ª vez. Pertencia a um gênero não conformante, não conforme, e era uma pessoa extremamente amável e amada, conhecida por todo mundo, que a cercava como uma pessoa generosa, altruísta, uma pessoa que tinha sororidade, que tinha compaixão pelo próximo. E se você estivesse, por exemplo, né, conversando com ela e falasse, ai, Marsha, que brincos mais bonitos, ela, ai, você gostou? Tô aqui para você. Era exatamente assim que ela era. Uma pessoa muito desprendida. E claro que uma pessoa dessa, com esse desprendimento, no país em que estava, no momento em que estava, não o coadunava muito. Tanto que ela tornou-se grande amiga de Silvia Rivera, ou Silva Rivera, como queiram, que é a pessoa com quem vamos tratar também nessa aula. Aqui nós vemos uma fotografia bastante emblemática dela, com o cigarro, porque era moda, com roupas masculinas e femininas ao mesmo tempo, porque ela levava calças compridas, que é unissex, uma blusa frouxa, mas tinha uma bolsa, uma handbag, né, como a gente chama em inglês, uma bolsa de mão. E ela leva um cartaz Power to the People, poder para o povo. Professora, o que é que foi The Stonewall Inn? Pois vamos lá. Segundo Soliva 2021, esse era o nome de um bar. Era um reduto gay, era um bar profundamente simpático à causa LGBT. Estava ali situado no Greenwich Village, em Manhattan, Nova York, e recebia homoafetivos vindos de periferias. Eram meninos que não tinham aceitação dos pais e do seu entorno e procuravam diversão no Stonewall Inn. Lembrando que Inn é hospedaria, mas aqui não coaduna, tá? Esse The Stonewall Inn é justamente esse bar. E muitos desses rapazes, a princípio, eram pessoas que moravam na rua. Exatamente, estavam em situação de rua porque os pais e familiares e amigos e entornos não aceitavam a sua condição, a sua vivência de uma sexualidade plena, só que não conforme com o que estava socialmente estabelecido. Posteriormente, ele foi aberto também a homoafetivas, a travestis, a drag queens, e Marsha era uma dessas mulheres que frequentava muito esse bar. Era um bar de propriedade da máfia italo-americana. E, claro, a gente já pode imaginar o que é que existia. Pagamento de propina. Naquele momento da história, os bares tinham muita restrição com relação ao consumo de bebidas alcoólicas. E este bar era aberto nesse sentido. Claro que, devido às propinas, ele tinha essa facilidade, né? Estamos falando de máfia italiana, junta com as suas ramificações vascularizadas nos Estados Unidos. Ali se comercializavam não somente as bebidas alcoólicas que eram proibidas, mas também drogas, alucinógenos que não eram veiculados, não eram comprados em outro lugar. Era bastante controlado pela máfia e controlado muito de perto por milicianos, que eram policiais violentos
que rechaçavam toda e qualquer possibilidade de questionamento da sua violência. E aí nós temos uma figura de Marsha, sempre muito colorida. Essa peruca que ela está usando, com essas flores, esses adornos, as borboletas, tudo muito colorido, tem tudo a ver com esse espírito muito alegre que ela tinha. Né? Marsha foi muito conhecida por essa alegria, ela jamais estava triste, não se via Marsha deprimida. Por essa razão também a morte dela vai ser muito questionada mais na frente. Mas continuando, no próximo slide, nós temos uma rebelião, na qual ela participou e Sylvia também. Segundo Calafell, 2019, na madrugada do dia 28 de junho de 1969, a gente tinha ali Woodstock, o mundo efervescendo com os Beatles, com Elvis Presley, com o rock, com as feministas sempre e mais aparecendo, com as mulheres se rebelando contra imposições androcêntricas, falocêntricas. E naquele momento, aquelas pessoas que frequentavam o Stonewall Inn não aguentavam mais tanta pressão, não aguentavam mais tanta violência, tanto acoso, tanta reverberação do impossível. Então, nesse dia, ou melhor, nesta madrugada, eles se rebelaram. Foi realmente um levante contra a polícia que sempre dava batidas ali. Claro que eles recebiam propina para passarem ao largo totalmente do Stonewall Inn, mas não era isso que acontecia. Eles recebiam propina e mesmo assim faziam batidas policiais. Nessa madrugada, eles foram infelizes porque as pessoas que estavam ali se rebelaram. Foi realmente violenta a ação de um lado e do outro. Disse que Sylvia Rivera atirou a primeira pedra nos policiais. Uns dizem que foi pedra, outros dizem que foi garrafa. Enfim, cada fonte coloca um veículo diferente. Já Marsha entrou nessa querela um pouco depois, 2 horas depois, mas estavam ambas ali. Na madrugada do 28 de junho de 1969, ocorreu então essa emblemática rebelião, que eu estou lendo aqui no slide. As 2 primeiras noites foram completamente tumultuosas e bastante mais intensas na luta, mas os confrontos com a polícia resultaram em manifestações e marchas pelo bairro e pelos bairros ali adjacentes do Greenwich Village por aproximadamente uma semana. Durante uma semana, houve passeatas contra essa ação contundente da polícia, essa ação repressora do Estado em cima dessas mulheres, desses homens, das pessoas que estavam nesse bar frequentemente. LGBTQIAPN+, negras e latinas, particularmente as trans, drag queens e lésbicas, homoafetivas femininas, foram as mais agressivas durante a revolta. Por quê? Né? A gente pergunta por quê. Porque eram as mais invisibilizadas. Eram as pessoas mais vulneráveis em todo o coletivo LGBTQIAP+. Então, realmente, dentre eles, essas pessoas dessas categorias eram as mais visadas pela polícia. Apesar de apontada como um dos cabeças do movimento, Marsha negou rotundamente essa liderança. Já a sua amiga, Sylvia, aceitou para si esse epíteto. Sim, eu fui a líder, eu fui uma das líderes. Costuma-se dizer que essa rebelião, que é seminal, digamos assim, foi o mito fundador do ativismo LGBTQIAPN+. Isso nos Estados Unidos e reverberou mundo afora. A partir desse feito, as pessoas desses coletivos e desse coletivo maior passaram a estampar com muito orgulho a expressão gay ligada aos seus nomes, porque gay em inglês quer dizer alegre, é o mesmo que happy. Então, gay e happy é a mesmíssima tradução. A partir do ano seguinte,
as paradas do orgulho gay começaram a ser realizadas anualmente. Não somente lá, mas em outros países também. E romperam, a partir dessas paradas, desses desfiles, a invisibilidade na qual esses homens e mulheres eram obrigados a viver. Temos todos os olhos apontados para Marsha, mas como ela mesma diz, eu participei, mas não comecei a rebelião. Portanto, passamos para o próximo slide. Infelizmente, aqui eu vou ler tal como está. Infelizmente, em meio à segunda onda do feminismo, surgida aproximadamente, como já citamos, em 1963, craseado, a luta por direitos civis dos afro-americanos, surgida a partir de 1865, ou seja, final da Guerra Civil e pós-governo Lincoln, intensificada no governo Kennedy, que foi de 1961 a 1963, foi pouquíssimo tempo. Juntando isso às influências da geração Beat, com a invenção da juventude, como eu falei para vocês, por Allen Ginsberg, Jack Kerouac e William Burroughs. Junto ao nascimento do rock and roll, às perseguições macartistas e à revolta contra a guerra do Vietnã, em meio de tudo isso estavam as lésbicas, os gays, o povo preto, a comunidade latina, descendentes dos povos originários, pessoas que não eram incluídas quando se falava, por exemplo, em revolução sexual, em orgulho gay, em feminismo. Pensava-se o orgulho gay para homens brancos, o feminismo para mulheres brancas, mulheres cis. Não se contemplava, a princípio, no feminino, como a gente viu no nosso curso aqui, antes de começar essa edição, que a primeira onda, e especificamente a segunda, não vislumbravam o feminismo exercido ou não, digamos assim, não priorizavam no feminismo de então as figuras de mulheres que não fossem brancas e cis. E o mundo não está feito de pessoas brancas e cis. Elas são uma pequena parte do grande coletivo que nós temos, de várias miscigenações. Então, isso teve que cair por terra, e foi justamente naquele momento também em que tivemos essa rebelião no Stonewall Inn. Nesse contexto, Marsha e Silvia Rivera foram imprescindíveis, foram impreteríveis nos seus discursos, nas suas ações, porque eram totalmente contra essa discriminação. As duas advogavam contra essa opressão que existia entre lésbicas, gays, povo preto, comunidade latina, que não era branca e nem cis. Ou seja, eram pessoas que também faziam parte do mundo naquele momento e que eram completamente colocadas à deriva. Muito bem. Uma das pessoas que mais falou sobre isso foi Audre Lorde. Um de seus mais emblemáticos ensaios é The Master's Tools Will Never Dismantle the Master's House. As ferramentas do mestre nunca desmantelarão a casa do mestre. Nesse ensaio, Audre Lorde, que era uma mulher lésbica, negra, preta, e muito orgulhosa de quem era, da sua posição social, política, ela que foi uma pessoa que deixou um legado imenso escrito para nós e também de atuação, nos deixou essa mensagem, né, de inconformidade neste ensaio. Ele trata especificamente desse assunto, que naquele momento da história, as feministas cis e brancas não contemplavam outros contingentes de outros coletivos como sendo pertencentes ao feminismo. É como se somente pudesse ser feminista quem fosse cis e branca. E ela, com a autoridade que lhe cabia, por ser uma pessoa que sentia a opressão na própria vida,
teve como legitimamente falar sobre isso. The Master's Tools Will Never Dismantle the Master's House. 1984. Muito recente, mas ainda, né, estamos passando por isso. E vemos aqui uma foto bastante representativa da amizade entre Silvia Rivera, que está à direita, e a nossa homenageada de hoje, que é Marsha P. Johnson. Elas fundaram, como nós já falamos, a STAR, que é a Street Transvestite Action Revolutionaries, que eram as revolucionárias que praticavam, né, atuavam, digamos que levavam adiante a mensagem pelas ruas e transvestidas. Ambas identificavam-se como drag queens. Muito embora elas não fossem especificamente drag queens. Ocorreu de ser em algum momento? Sim, mas não na totalidade. Elas eram profissionais do sexo, não necessariamente drag queens. Um ou outro momento atuaram como drag queens, mas realmente não eram tal como a gente conhece hoje. Elas identificavam-se dessa forma, era uma identidade e tem que ser entendida, como a gente coloca aqui, à luz da sua época. Não se montavam, ou seja, elas não se vestiam para shows, para realizar shows, algum outro momento sim, mas não era o normal para elas, mas essa vontade de se travestir era a sua identidade. Elas se sentiam bem dessa maneira e eram respeitadas assim. O debate sobre identidade de gênero ainda era inacessível à maioria das mulheres trans e travestis daquele momento, em particular as pretas, as pessoas que eram sem teto, trabalhadores do sexo, como Marsha e como Rivera. As latinas, essas sim, tampouco eram vistas. Se até hoje a gente vai nos Estados Unidos e é maltratada, deixando ali dinheiro, investindo no turismo, vocês imaginam naquele tempo quem era morador, né, de um gueto, porque era um gueto, Greenwich Village, e saía desse gueto para enfrentar a sociedade em outros locais. Realmente era bem constrangedor e era um exercício de paciência e transcendência que eles tinham que fazer. Star House. A Star House, ela funcionava na 213 East 2nd Street, na rua East 2nd, no número 213. O que é que foi, né? Durante um ano, ou um pouco mais de um ano, foi um abrigo para jovens gays e drag queens em situação de rua, especialmente pessoas trans, pessoas como Marsha, como Rivera, que não tinham dinheiro para se manter, não tinham como se alimentar, não tinham como dormir em outro local mais quente e mais acolhedor. E elas, ambas, tanto Marsha como Silvia, tinham que se prostituir para conseguir dinheiro para manter a Star House, porque elas conseguiam doações, conseguiam, mas não eram suficientes para manter tanta gente por tanto tempo. Claro que essa instituição durou pouco tempo, porque houve problemas, né? A gente vai ver aí que em 73, especificamente, houve um problema que, infelizmente, levou à separação das duas amigas, que só depois foram se reconciliar. Falar um pouquinho aqui sobre Sylvia Rivera, tal como em inglês seria Sylvia Ray Rivera. Se for na sua vertente latina, Sylvia Ray Rivera. Segundo Soliva, 2021, nasceu no Bronx, em New York, Nova York, no dia 2 de julho de 1951. Era uma canceriana. Faleceu, infelizmente, no dia 19 de fevereiro de 2002. Ela era filha de um porto-riquenho com uma venezuelana e tinha o espanhol como língua matricial, como vernáculo. E, claro, se comunicava em inglês porque, naquele momento, o espanhol, embora o país fale inglês, mas cada vez mais pessoas falam espanhol também,
lá, o falar espanhol naquele momento não era tão bem-vindo. Então, em casa, espanhol e fora de casa, inglês. Infelizmente, foi abandonada pelo pai, passou pouco tempo de sua vida, né, com o pai, e a mãe casou de novo. A mãe dela se casou, abandonada pelo pai. Infelizmente, a mãe era muito jovem, era ameaçada pelo novo marido, que era uma pessoa adicta às drogas, era uma pessoa que usava, era um usuário de drogas, que batia muito não somente na própria mãe da Silvia, como nela própria, que era uma criança, e na irmã. E ameaçava, esse novo marido, ameaçava as três de morte, a mãe e as duas filhas. A mãe, desesperada, tinha 22 anos na época, um dia, não aguentando mais, colocou raticida no leite, tomou esse leite e serviu às filhas. Uma delas não tomou, a Silvia tomou um pouco, mas foi muito, muito pouco e acabou não se envenenando de verdade, mas a mãe, infelizmente, sim. Ela passou 3 dias internada e, infelizmente, veio a falecer. Quem criou as duas meninas? A avó materna. A irmã de Silvia era cis, continuou segundo o que se esperava socialmente dela, mas a Silvia não. A Silvia reivindicava um outro gênero, que não aquele que ela corporeamente apresentava. Portanto, o fato de estar sempre em confronto com a avó fez com que essa avó, deliberadamente ou não, a expulsasse de casa, porque aos 11 anos, Silvia saiu de casa e foi morar nas ruas, acolhida pelas drag queens do Greenwich Village, viveu muito tempo nas ruas com essas mulheres, com trans e com as mulheres que trabalhavam com o mercado do sexo mesmo, e ela própria foi introduzida nesse mundo, porque ela tinha que sobreviver. Ninguém podia mantê-la, e ela teve que se manter por si. E se prostituiu ainda criança. Passou a consumir drogas, porque infelizmente foi o que ela viu a vida toda, e repercutiu de tal maneira que ela reproduziu essa ação, esse comportamento. Foi acolhida como uma filha por Marsha. Realmente as duas eram extremamente amigas. Foi uma ativista ferrenha, lutou pelos direitos das pessoas trans, participou do Gay Liberation Front e do Gay Activist Alliance com a Marsha, ou seja, em associações que tinham tudo a ver com o coletivo. E o seu ativismo, tal como colocamos aqui, começou com os movimentos civis, lá no Greenwich Village, onde ela morava, onde ela exercia também a sua profissão, com a segunda onda do feminismo, com os Panteras Negras, com quem ela também se juntou. E em 1973, a gente lembra, o Stonewall Inn, aquela rebelião que teve, foi em 69. Em 70, houve a primeira parada gay, do orgulho gay. Em 73, o que acontece? Os organizadores do evento expulsaram dele as drag queens, especificamente a Sylvia e a Marsha, porque, segundo eles, davam um aspecto negativo ao evento. E esse discurso exclusivista foi ancorado, foi endossado pelas feministas radicais daquele momento, por incrível que isso possa parecer. Infelizmente, as feministas mais radicais, naquele momento histórico, naquele contexto, vendo de forma anacrônica, aceitaram a expulsão das drag queens e também das pessoas trans do movimento naquele momento de celebração. O que acontece? Silvia, tal como a gente vê aí na foto, subiu ao palanque, ouvindo gritos de fora, fora, fora. Ela escutou isso por alguns segundos, pegou o microfone e fez o seu lendário discurso, começando por: é melhor que fiquem todos quietos. Ela deu uma lição de moral, ficou todo mundo calado, escutando caladinho o que ela tinha para dizer.
E ela colocou isso, que ela foi uma pessoa extremamente ativa o tempo todo, e como é que uma pessoa tão ativa, que contribuiu tanto com o movimento, estava sendo excluída juntamente com outra e outras líderes? Que movimento é esse? Que não tem união. Ali ela selou o seu destino. Marsha ficou tão decepcionada com este evento que ela teve que se defender desta forma, que foi o último ano que ela participou da marcha do orgulho gay. De 73 a 92, ela se retirou completamente do movimento e levou uma vida muito precarizada em Tarrytown, pertinho ali. O detalhe é que ela foi salva por Marsha. Assim que ela chegou desse discurso icônico que ela fez, ela simplesmente abriu uma veia do braço. Se Marsha não tivesse seguido a amiga, porque ela estava muito alterada, e não tivesse intervindo logo, como ela realmente fez, possivelmente teríamos perdido Sylvia naquele momento. Ela voltou a Nova York após a morte de Marsha, que foi em 92, mas durante esse período elas realmente estiveram afastadas e só se comunicavam muito raramente. Foi algo que rachou a amizade delas, porque Marsha não achava nada demais essa exclusão, achava até um pouco coerente com o momento, e Sylvia não aceitava. Né? Sylvia não aceitava e colocou-se totalmente contra. E Marsha incorporou essa não aceitação e foi trabalhando isso de outra maneira. Era uma pessoa muito transcendente. Já por uma história de vida mais complexa, Sylvia não teve esse mesmo entendimento. Portanto, ela tentou suicídio muito mais vezes que a própria Marsha e era uma pessoa mais conflituosa do que Marsha, que era uma pessoa que sempre vivia sorrindo, e a gente vê aí que Sylvia não era tanto assim, né? Tanto é que, infelizmente, ela depois de muito atuar, né, ela teve esse intervalo aí de décadas, mas voltou a atuar de forma muito contundente pelas causas que defendia até o último dia de vida. Como a gente pode imaginar, uma pessoa que guardou tanta raiva, como a gente já falou em vários momentos aqui no Filhas de Avalon, a questão da medicina chinesa, né? Na última aula a gente viu que Frida Kahlo morreu de uma doença pulmonar. Era porque ela estava acamada? Pode ser, e pode não ser. Ela estava profundamente triste, ela estava depressivíssima, no caso, Frida Kahlo, no seu momento final, ela não queria mais continuar. A sua célebre frase, para que quero pés se eu posso voar? Ou espero com alegria a minha morte e não pretendo mais voltar. Esse não é um comportamento e um discurso de quem está feliz. Então, Frida estava profundamente infeliz nos seus últimos dias de vida e morreu de uma doença pulmonar, assim como muitas mulheres que nós estudamos aqui no Filhas de Avalon, que, por uma questão de tristeza profunda, desenvolvem doenças pulmonares. Na medicina chinesa, pulmão está ligado com tristeza. Na medicina chinesa, a raiva está ligada com o fígado. A gente vai ver isso também na próxima aula, na quinta-feira, com a minha irmã, minha amadíssima Izzy Câmara, falando de Nise da Silveira. Mas aqui, a gente está vendo essa foto na qual Sylvia está triste, porque ela estava também nos seus últimos dias, não foi feito um tratamento com ela, ela teve neoplasia hepática, que é um câncer hepático, que a consumiu rapidamente. Como eu falei e repito, na medicina chinesa, a raiva e a ira estão localizadas no fígado. Tentou suicídio 2 vezes, a primeira vez foi abrindo uma veia do braço, que foi contida a tempo por Marsha, e a segunda vez foi atirando-se no local onde a amiga dela, de toda uma vida, mas separada por décadas depois, apareceu morta. E vamos ver mais adiante. Próximo slide, por gentileza. Tem uma homenagem a ela, feita em 2005, que é a interseção das ruas Christopher e Hudson. Foi renomeada como Sylvia Rivera Way. Essa é uma homenagem simplória, na minha concepção,
para uma mulher que foi tão grande. Próximo. E temos também uma dispensa de comida dedicada a ela, que era uma pessoa tão farta e que matou a fome de muita gente. Na Metropolitan Community Church, temos a Sylvia Rivera Food Pantry, a dispensa de comida Sylvia Rivera. E a gente vê aí pessoas visivelmente felizes, expectantes, esperando receber, então, a sua quantidade de alimentos. É um trabalho voluntário, como a gente já pode imaginar, e temos aqui reclames, né? As propagandas, os chamamentos para as pessoas ajudarem. How to help, como ajudar. Então, entrar em contato através dessa vinculação que se coloca aí. Ou Sylvia Rivera Pantry Help, volunteer, né? Chamando pessoas para serem voluntários nessa ação. Isso é muito comum, não somente lá nos Estados Unidos, na Europa como um todo. Nós temos na Europa muitos países que vivenciam o estado de bem-estar social, que é justamente o estado provendo bem-estar à sua população, que aqui nós nem desconfiamos do que é, porque não sabemos o que é isso, mas eu posso falar com lugar de fala, porque eu também sou espanhola, e vivenciamos isso na Espanha, a questão do estado de bem-estar social. O Estado se preocupando com o seu povo e provendo meios para que as pessoas estejam sempre felizes, abrigadas, empregadas, que estejam sempre acolhidas nas suas demandas, que tenham letramento e que tenham dignidade, que é algo que aqui nós, infelizmente, não praticamos com as políticas públicas das quais dispomos. Voltando-nos para a marcha, novamente, ela passou 12 anos na casa de um casal de amigos. Eram homoafetivos e um deles tinha problemas de saúde, era soropositivo, desenvolveu AIDS e ela, segundo Santana, de Santana 2021, ajudou muito esse marido desse amigo. Era um grande amigo dela, que a chamou para morar com ele, passar uma noite somente, ela ficou 12 anos, era muito bem acolhida naquela casa, muito bem amada, e acabou sendo a cuidadora do marido desse grande amigo. Ela mesma também foi soropositiva durante 2 anos, até falecer, de 90 a 92, 1990 a 1992, e passou a apoiar grupos de ativistas no combate à doença, ao mesmo tempo também que acompanhava com atenção os moribundos. Foi muito generosa, passou a ser uma ferrenhíssima defensora dos encarcerados, as pessoas que estavam em situação de violação da lei, trabalhadores do sexo e, principalmente, pessoas soropositivas que desenvolviam a AIDS, que, como eu falei no começo da minha fala, era uma sentença de morte anunciada. Logicamente que a gente pode imaginar que tantos senões na vida de Marsha provocaram o seu psiquismo de alguma forma debilitado e depois colapsando. Ela, por seu trabalho com o sexo, né, a gente reforça aqui, foi presa mais de 100 vezes e baleada uma vez. Exatamente naquele momento do começo da parada gay, do orgulho gay. Nesse mesmo ano de 1970, ela teve um colapso mental. Era muita demanda para conseguir remanejar, eram muitas as pressões. Havia existido um ano antes a rebelião do Stonewall Inn. Ela era uma pessoa muito visada, era muito inquirida, né, assim, perquirida, era muito pressionada de todas as formas, e claro que no ano seguinte, juntando tantos problemas de uma só vez, ela acabou tendo um colapso mental, ficou hospitalizada durante um tempo. E quando tinha as crises, tirava as roupas, que ela gostava muito de batas, vestidos, batas, ela tirava essas roupas e andava completamente nua. Era quando era novamente pega, levada para a instituição,
medicada com um antipsicótico e depois foi diagnosticada realmente, em suas sucessivas internações psiquiátricas, sob sedação muitas vezes, foi diagnosticada, teve diagnóstico fechado como esquizofrênica. Então, essa mudança de humor, ela estava muito feliz, de repente tinha uma raiva e descontava em alguém, né, até pela questão da própria vida que ela levava, que era muito violenta. Ela não chegava a ficar triste, mas ficava irada. Então, essa ciclotomia entre ficar feliz, sorridente, ser muito simpática e ficar irada, irracível, acabou fechando esse diagnóstico de esquizofrenia e realmente parece-me que foi por aí que ela foi tratada. Claro que não conseguiu muitos avanços, mas estava sempre sob tratamento. Era uma pessoa, como a gente coloca aqui, que era muito colorida, tinha aí seu nome vinculado ao Stonewall Inn, a New York, e também temos aí em cima, mais à esquerda, Mystery Pier Death, a morte misteriosa no pier. Vamos ver o que aconteceu. Foi um assassinato ou foi um suicídio? Eu peguei essa referência porque é de base mesmo, de Castanha 2021, mas todas as referências que eu tive nesse trabalho, que na verdade foram pouquíssimas, ela é muito pouco estudada, todos apontam para o mesmo fato. Ela não se matou, ela foi assassinada. Sua morte foi misteriosa, aconteceu no dia 6 de julho de 1992. Seu corpo apareceu boiando e foi içado das águas do rio Hudson, né, ali em Nova York. Aproximadamente às 17h23, às 5h23, um pouco mais de um mês de ela haver completado 47 anos. Ela foi retirada, permaneceu de forma completamente desrespeitosa na calçada por horas, até que o IML veio recolhê-la. O Camburão, que eu acho esse nome horrível, mas é isso, veio recolher o corpo de Marsha. Tratou-se de uma morte completamente suspeita. Todo mundo sabia que ela tinha sido assassinada, ela tinha questões com a polícia, sempre teve, com os mafiosos, sempre teve, angariou algumas inimizades, especialmente quando estava em crise, mas pintou-se a imagem de que ela se suicidou. E nisso fechou-se o caso. Claro que a comunidade LGBTQIAPN+, ficou revoltada, e a sociedade como um todo, porque ela era querida mesmo, e questionaram como assim se matou, se ela não tinha tendência, se ela estava tão feliz. Bom, naquele mesmo ano, coincidência ou não, e a gente sabe que coincidência não existe, aproximadamente 1.300 pessoas foram vítimas de crime de ódio, pessoas do coletivo LGBTQIAPN+. Então, a gente supõe que entre 1.300 pessoas, ela não seria diferente. Ela também foi assassinada. Especialmente crimes voltados contra pessoas trans e pessoas racializadas, etnias diferentes, bem diferentes daquela caucasiana que se imagina nos estadunidenses. O caso foi reaberto anos depois, 20 anos depois, mas novamente foi concluído que ela se suicidou. Não foi feito estudo sobre isso, foi algo muito de, como a gente fala no Ceará, de gambiarra, né? Passou-se muito por cima da questão, era mais para dar uma justificativa social, e o crime passou a não ser mais investigado. A partir de aí, foi selado como sendo realmente um suicídio. Sabemos nós que não foi assim. Próximo slide, por gentileza. E aqui a gente tem alguns livros baseados na Marshall,
na questão da comunidade, Stonewall, temos esses 3, temos mais no próximo slide, como os que a gente vê aí, alguns mais coloridos do que outros, mas a temática sempre trazida à tona, que é a da mulher trans. Próximo slide. Mais livros sobre ela, sobre Stonewall, sobre as raízes dessas rebeliões que mudaram a face do coletivo. Por gentileza. Temos aqui 3 obras mais, sempre colocando a questão, né, das transexuais, dos homossexuais, dos homoafetivos, enfim, usando a nomenclatura que já colocamos aqui para vocês e que eu não me apropriei o suficiente para usá-la com desenvoltura. Por isso, peço perdão se alguém se sentir, repito, ofendido com alguma nomenclatura que eu use que esteja em desuso. Temos aqui uma homenagem feita para ela, que foi um busto que está entronizado no Christopher Park. Esse é o primeiro busto de uma mulher trans, ou de uma pessoa trans, em termos gerais, que guarnecem de beleza, que embelezam uma praça em Nova York e, muito provavelmente, nos Estados Unidos. Infelizmente, era para ser um encargo da sociedade para com o Estado. O Estado tinha que fazer, às vezes, de dar esse presente à Marsha, já que o Estado, sabemos que chega a ser assassino em muitos casos, e no caso dela, muito possivelmente, sim. Não foi desse jeito, foi de outro lado, né? Foi de outra maneira. Ela teve esse busto construído por Jess Palota, que é um escultor, que é uma pessoa da comunidade LGBTQIAPN+, e sensibilizado, juntamente com outras pessoas, outros artistas, se juntou a eles nessa ideia e não somente criou esse busto para ela, como também criou 4 figuras mais que eu não coloquei no slide, que são 2 casais homoafetivos, de mulheres e de homens. Mas aqui a gente entronizou nela, na beleza que ela trazia, nas cores que ela trazia e nas bandeiras que estão atrás dela. Esse parque fica muito pertinho do Greenwich Village, onde ela estava atuando sempre. Temos uma organização no The Marshall Johnson Institute, excelente, convido a todos para conhecer, que é um instituto que trabalha muito com as pessoas transgênero pretas, especificamente. Há programas para outras pessoas? Há, mas esse é o público desse instituto que é batizado com o nome dela. E documentários. Os 2 que eu vou colocar aqui, eu aconselho muito que vocês assistam, que é o Pay It No Mind, e o próximo, que é The Death and Life of Marsha P. Johnson. Lembrando que os materiais sobre ela, para quem for escrever sobre a Marsha no próximo semestre, que vai fechar essa 3ª edição, já sabe que, infelizmente, a palavra infelizmente está vindo muito à tona hoje por mim, porque realmente a vida de Marsha foi cheia de infelicidades, apesar de ela sempre mostrar essa felicidade. Por infortúnio, não temos muito material escrito sobre ela. Temos muitos vídeos, quase tudo está em inglês, algum material em espanhol, e em português temos pouquíssimo material. Tá? Então, aproveitem bastante as referências que a gente vai dar ao final da aula. Próximo slide, por gentileza. E aí a gente diz que Black Lives Matter. As vidas pretas importam, e importam muito. Para o próximo slide, eu convido a Silvia, nossa querida Silvia Cavalieri, a tomar a palavra e fazer uso dela.